despretensiosa. Hoje, Claro Enigma, Carlos Drummond de Andrade, lançado em 1951, faz parte daquele conjunto de obras do segundo tempo modernista. Década de 1930, 40, estão junto com Drummond de Andrade, você se lembra, José Lins do Rego, Vinícius de Moraes, Cecília Meirelles, Jorge Amado, etc, etc, etc. Este Claro Enigma, especificamente, vai nos mostrar um Drummond um pouco menos combativo, um pouco menos panfletário, como se viu em Rosa do Povo, ou mesmo Sentimento do Mundo. Claro Enigma é uma obra mais introspectiva que resvala no lirismo, algo que é considerado uma exceção dentro da obra de Drummond de Andrade, que é o caráter emotivo. Vamos às principais partes de Claro Enigma. Pois bem, são 6 partes esta história. Primeira parte, Entre Lobo e Cão. A segunda parte, Notícias Amorosas. A terceira, O Menino e os Homens. Quarta parte, Selo de Minas. Quinta parte, Os Lábios Cerrados. E a sexta e mais famosa, A Máquina do Mundo. Vejam, a linguagem de Claro Enigma expõe uma característica própria do modernismo, que é a linguagem simples, o verso mais ou menos econômico e o verso branco predominam. Vamos encontrar neste Claro Enigma algumas estruturas clássicas, como o terceto em A Máquina do Mundo, e alguns sonetos como Oficina Irritada ou Sonetírio Falso a Fernando Pessoa. A história toda de Claro Enigma traz um destaque tipicamente drummondiano, se eu posso dizer assim, que é a presença de Minas Gerais dentro desse conjunto de poemas. Selo de Minas. Vamos encontrar referências à religiosidade, um certo caráter místico, digamos assim, um conjunto quase descritivo dos monumentos de Ouro Preto e afins. Daqui a pouco a gente volta. Mercês de Cima. Pequena prostituta em frente a Mercês de Cima. Dádiva de corpo na tarde cristã. Anjos caídos da portada e nenhum aleijadinho para recolhê-los. Uma das partes de Claro Enigma chama-se Notícias Amorosas. É a parte número 2. Nela encontramos o primeiro poema da série. Amar. Começa assim. Que pode uma criatura senão entre criaturas amar? Amar e esquecer. Amar e mal amar. Amar, desamar. Amar. Sempre e até de olhos vidrados. Amar. Há poucos traços de lirismo dentro da obra de Carlos Drummond de Andrade, e este é um deles. O que é texto lírico? Transmissão de emoções em primeira pessoa. Muito comum na crítica literária você ouvir, ler que Drummond é um poeta muito seco, quase o contrário de Manuel Bandeira. Nem tanto. Vamos encontrar em Claro Enigma uma necessidade de exposição da solidão diante do amar intransitivo. Esse poema, digamos, faz uma síntese daquilo que é o lirismo dentro de Claro Enigma. Um poeta solitário que expõe sua dor, sua renúncia diante de um sentimento que parece ser maior do que ele. Selos de Minas é uma das partes de Claro Enigma também. Lá encontramos, como já disse antes, uma série de referências às igrejas de Ouro Preto e adjacências, também colocadas diante do eu lírico como figuras majestosas, barrocas, e expondo uma contradição que é o barroco em si. Há uma dúvida dentro da história do percurso do eu lírico por Minas Gerais, que a dúvida é uma definição do existir, uma definição da existência. Há, ao longo do Claro Enigma, muitos poemas, incluindo esta parte, Selos de Minas, claro, há muitos poemas com interrogações. As interrogações fazem um apelo reflexivo, em dúvida, digamos,
e expõe um poeta, digamos, enfraquecido. O texto Máquina do Mundo, A Máquina do Mundo, que encerra o livro Claro Enigma, faz uma clara referência ao final de Os Lusíadas, quando a ninfa Tétis leva Vasco da Gama até o alto da Ilha dos Amores, ele desvenda a máquina do mundo, premiando assim os navegantes que se tornam um pouco deuses. É um livro também, a narrativa Os Lusíadas, de aprendizado divino, digamos. Em A Máquina do Mundo, de Carlos Drummond de Andrade, vamos encontrar um ser solitário, que diz assim: é como se eu palmilhasse vagamente uma estrada de Minas Gerais, etc. E vai descobrindo, ao longo deste caminhar, vai descobrindo um pouco de si próprio, de modo introspectivo, solitário, pagão e cristão de qualquer forma, pois são citados edifícios que são típicos de Minas Gerais, edifícios, essa é a palavra usada lá, e que fazem clara referência aos templos religiosos. Vejam, o caminho que faz esse eu poético, esse eu lírico, é um caminho de aprendizado, mas vamos descobrir que o eu lírico aproveita quase nada disso. Usando de verbos como vê, repara, contempla, o eu poético insiste em colocar o próprio leitor diante dessa situação que lhe é revelada como uma descoberta, como uma máquina do mundo. Contudo, ao final dessa caminhada, o leitor descobre que o poeta vai deixando para trás a descoberta e anda com os braços pensos, braços laços, caminhando solitário, como quem não conseguiu alcançar aquilo que lhe foi mostrado. O poeta está numa situação A no começo da narrativa, lhe é apresentada uma situação B, que é a máquina do mundo, que é essa possível premiação de sua caminhada, e no final ele volta a essa situação A, como quem não absorveu nada. Todo o texto de Máquina do Mundo é feito em 96 versos e feito em tercetos, o que faz uma outra referência ao Renascimento, que é a obra A Divina Comédia de Dante Alighieri. Claro, Enigma é um paradoxo, como você repara. E o que seria essa circunstância? Um enigma impossível de se alcançar, aquilo que é humano, pequeno, orgânico, digamos, tenso. O final do livro de Carlos Drummond de Andrade nos remete a esse tipo de contradição, a esse tipo de conflito. O que pode ser maior do que a busca pelo sentido da vida? O texto de Drummond de Andrade não é tão filosófico assim, nem tão profundo, embora o poema tenha sido eleito no final do século XX, começo do século XXI, como o poema mais bonito do país. Há controvérsias, mas Claro Enigma realmente faz pensar, é instigante. E não se esqueça, curta, compartilhe, comenta e inscreva-se aqui embaixo, aqui no nosso canal, youtube.com/letra de letra. Obrigado.